O que a Bíblia diz sobre democracia? Eu sou o Freire. Nos próximos minutos vamos falar sobre o princípio de democracia no Velho Testamento, na época que o povo saiu do Egito. Tem muita coisa. Eu estava meditando nessa história e me deparei com um texto extraordinário. Moisés tenta entrar na Terra Prometida e o povo não quer e não entra. Bom, pelo que eu sei de democracia, que é o governo do povo, se o povo prevaleceu, ou seja, a vontade do povo ali foi a maioria, eles não entraram na Terra Prometida. Tá, mas para a gente entender isso, vamos voltar um pouquinho. Por causa de José, que foi governador do Egito, Jacó e suas famílias foram para o Egito, cerca de 70 pessoas, que 430 anos depois eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Agora você imagina Moisés tirando essas pessoas do Egito, escravos, atravessando o Mar Vermelho, aquele milagre extraordinário, mas o milagre maior ainda é sustentar essas pessoas com água, comida, a questão de sanidade e até mesmo a questão política, né? Como é que ele vai coordenar 3 milhões de pessoas, que é mais ou menos a população do Rio Grande do Norte? É muita gente, né? E aí tem toda aquela história de Jetro que vem e tal, mas isso é caso para um outro vídeo. O que me chama a atenção, quando eles caminharam aproximadamente 2 anos, eles chegaram ao deserto de Parã, isso está lá em Números capítulo 13. Moisés escolheu 12 espias, 12 espiões. Isso é uma tática militar muito usada ainda hoje, né? Por espionagem industrial, espionagem entre países, etc. A gente vê muito isso em filmes, né? Então, Moisés pagou a missão para eles, falou: vocês vão lá, olha a terra, se a terra é boa, se os homens que estão lá são fortes ou fracos, se as cidades são fortificadas, etc. Se tem frutos nessa terra. Deus tinha prometido que ele levá-los para uma terra que emana leite e mel, está lá em Êxodo 3, 7 e 8, não é isso? Mas vamos verificar se realmente é essa terra. Bom, foram os 12 espias, entre eles Josué e Caleb. Passaram 40 dias naquela terra. Trouxeram cachos de uva, frutas, e deram um relatório para Moisés dizendo assim: olha, Moisés, tudo que você disse com relação à terra é isso mesmo. A terra é boa, mana leite e mel, olha, os frutos são maravilhosos, mas as cidades são fortificadas, o povo é forte e tem uns locais lá que são descendentes de Enaque, são os gigantes. Bom, se a gente parar para analisar, olhar para a Bíblia só como uma questão espiritual, nós vamos ver que esse povo era um povo que era escravo, passou perambulando ali no deserto quase 2 anos, cheio de sequelas ainda, com vontade de voltar para o Egito, e agora se depara com a situação: a gente entra ou não entra na Terra Prometida? Eles, os 10 espias que voltaram com esse discurso, falaram não dá, com exceção de Josué e Caleb, começaram a soltar um fake news. Inclusive eu gravei um vídeo só sobre fake news. Eles disseram: olha, essa terra que nós fomos espiar, elas consomem, devoram seus próprios moradores. Agora você imagina alguém que está no deserto, que já está de certa forma desprotegido, falando: a gente vai para uma terra para morrer, é melhor voltar para o Egito. E eles chegaram a essa conclusão. Números, se não me falo a memória, 18. Números 13, 18 e 20. Fala: olha, vamos voltar para o Egito. Mas para voltar para o Egito a gente precisa de um novo líder, de um novo chefe político. Na época, ali predominava mais ou menos uma teocracia com o patriarcalismo, ou seja, cada família tinha o seu patriarca e ali essas pessoas tomavam decisões políticas. Eles falaram: vamos escolher um novo líder e que esse líder nos volta para o Egito. Eles preferiram voltar a ser escravo do que guerrear, tomar uma terra que Deus tinha prometido a eles. Né? Vai ser também tema para um outro vídeo. Detalhe, gente, eles não entraram. E democracia, quando você vai ver o que significa democracia, é governo do povo. Se isso não é democracia, eu não sei o que é democracia. Nós estamos falando algo aqui em torno de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Mais de 1.000 anos antes do que surgiu a democracia na Grécia, onde a gente estuda um livro de história. Tá bom? E aí, depois deles falam dessa situação que a terra devora a gente, o povo começa a se queixar de Arão e Moisés, tem toda uma situação. Correndo um pouquinho, tem outros detalhes de democracia e a gente já termina falando desses exemplos muito mais claros de democracia.
quando o povo pediu para mudar, e olha o povo pedindo mais uma vez, né? O povo chega até Samuel e fala: Samuel, a gente quer um rei. E Samuel triste, lá 1 Samuel 8, triste, vai orar a Deus, Deus fala: não, eles estão me rejeitando. Gente, Samuel unge Saul, mas Saul só assume o trono quando o povo vai para lá e o aclama rei. Isso fica mais claro em Davi, que Davi foi ungido jovem, foi para o palácio. Aí, primeiro ele derrotou o filisteu, foi para o palácio como filho casou com a filha de Saul, etc, etc. Lá na frente, depois Saul morreu, 2 anos depois, todos os líderes de Israel foram até ele e o aclamaram rei. Gente, vontade popular. Isso aconteceu com Salomão também, está lá em 1 Reis 1:40. Quer dizer, a partir daí todos os reis de Israel, eles foram selecionados, eles foram aclamados pelo povo, mesmo sendo ungido pelo sacerdote. Para finalizar, Gálatas 3 diz assim: todos que aceitaram Jesus, eles são chamados filhos de Deus, não tem mais acepção de pessoas, se é grego, judeu, se é homem, se é mulher, se é escravo ou livre. Porque naquela época predominava uma certa democracia, né, na Grécia, mas democracia somente de branco, né, e de homens, e que faziam parte também daquele povo. Os imigrantes não faziam parte daquela democracia. A Bíblia nos ensina muito sobre todos os assuntos que você possa imaginar, inclusive sobre democracia. Eu sou o Cidadão Freire e agradeço pela sua audiência. Um grande abraço. Valeu!